Seres elementais, como fadas, gnomos, elfos e duendes. Será que eles existem? Ao redor do mundo, crescem os relatos de pessoas que realmente viram criaturas desconhecidas, que nem mesmo a ciência consegue explicar. No entanto, você pode dizer que tudo isto não passe de uma fantasia de criança. Porém, a verdade pode ser mais intrigante do que podemos imaginar. Assista este vídeo até o final e tire suas próprias conclusões sobre mais este assunto. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. O mundo que conhecemos é mais misterioso do que pensamos. Ao longo do tempo, observamos que em muitas culturas antigas espalhadas pelo planeta, fazem alusão a criaturas um tanto misteriosas. Estas são comumente conhecidas como fadas, duendes, elfos e gnomos. Porém, estes são alguns dos nomes dos inúmeros seres misteriosos que existem, que foram relatados no passado. Porém, eu te pergunto, estariam os nossos antepassados inventando todas estas histórias? Ou estes seres realmente existem? Atualmente, milhares de pessoas ao redor do mundo alegam terem visto criaturas estranhas de tamanhos e proporções muito pequenas. E há quem diga terem falado com alguns destes seres. E na era tecnológica que estamos vivendo, muitos são as imagens capturadas de intrigantes criaturas que nem mesmo a ciência consegue explicar. O assunto que será abordado pode até parecer algo banal. No entanto, é algo mais sério do que pensamos, pois no mundo em que vivemos existem mais coisas entre os céus e a terra que não podemos explicar. E este é o mundo dos seres que chamamos de elementais, que são espíritos que existem na natureza. Há muito tempo atrás, quando a humanidade estava engatinhando nos primórdios da civilização, os homens tinham um contato com a natureza de uma maneira muito íntima. E com isto, o relacionamento místico do homem com os espíritos da natureza eram bem evidentes. Estes espíritos faziam parte da vida cotidiana dos homens. Eram percebidos a todo o redor pelas matas, florestas e bosques, pois era o auge da interação da humanidade com as consciências primitivas dos seres elementais. As criaturas elementais, ou elementares por assim dizer, são espíritos da própria natureza. E como toda criatura que existe no universo, estes foram criados por Deus. Porém, estes seres teriam a missão de proteger a natureza que existe no mundo. Os elementais, como o próprio nome sugere, estão relacionados aos 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar. Porém, a composição de seus corpos é formado pelo 5º elemento, o éter. Um elemento pelo qual se emanam todas as energias existentes no universo. De acordo com os espiritualistas, os elementais estão em constante evolução espiritual. E dada a sua evolução, vão passando por mudanças, a fim de evoluir para um ser mais evoluído.
E da mesma forma acontece com os seres humanos, que estão a evoluir neste planeta, para que assim possam subir na escala evolucionária como espírito. Porém, na antiguidade, a interação das criaturas elementais eram mais evidentes. Não se sabe ao certo o que teria ocasionado para a diminuição da presença destas criaturas perante a humanidade. Porém, percebe-se que ao longo do tempo, o homem acabou se afastando destes magníficos seres. Os seres elementais são criaturas que fazem parte da manutenção dos fenômenos físicos de nosso planeta. Estes atuam como mantenedores de diversos fenômenos que ocorrem, tais como o clima da Terra. E há quem diga que estes seres criados por Deus fazem o controle das chuvas, maremotos, dos ventos, vulcões e todo o tipo de fenômeno que estão diretamente ligados aos elementos da natureza. Porém, estes seres seguem uma hierarquia, pois são criaturas espirituais que obedecem à instrução de espíritos mais elevados. As criaturas elementais, por vezes, se materializam em forma física em nosso mundo. E segundo a doutrina espírita, estes seres, tanto fadas como gnomos, duendes, silfos, sereias, salamandras e os mais diversos seres que compõem esta classe de criaturas, seriam consciências inteligentes, emanadas do próprio Criador, e que pertencem ao mundo além. Estas seriam espíritos que estão em fase de desenvolvimento espiritual em nosso planeta. E com isto, estes seres estariam trabalhando em prol de manter a saúde e a harmonia do planeta Terra. Estas criaturas, como estão em fase de desenvolvimento espiritual, podem se comportar de várias maneiras, desde positiva até mesmo de forma negativa. Por exemplo, os duendes e gnomos, que seriam seres de um humor muito infantil, alegres, porém em algumas das vezes podem se comportar de modo travesso, e até podemos dizer malignos. Estas criaturas variam de tamanho. Alguns podem ter de 3 a 30 centímetros de comprimento, e são criaturas relatadas na antiguidade pelos nossos antepassados, bem como nas mitologias celtas e escandinávias. E muitos foram relatados em países como Inglaterra, Suécia e Noruega. Porém, estas criaturas também foram observadas em muitos locais diferentes do planeta, tais como Irlanda, México, Brasil e Argentina. Na Irlanda, os duendes são chamados de leprechaun, que seria uma criatura que esconde um pote de ouro. Porém, o que se sabe destes seres é que pertencem ao elemento terra. E com isto, estas criaturas teriam o conhecimento dos locais onde se tem ouro e pedras preciosas. Os duendes, quando irritados, podem fazer com que determinadas pessoas tenham pesadelos. E também podem fazer muitas travessuras nas residências onde se instalam. Porém, como são criaturas em desenvolvimento espiritual, possuem as mais diversas emoções. Podem ser tanto bons quanto maus. E há alguém que sugere que estes seres surgem em nosso planeta devido a estarem atuando em outra dimensão em forma paralela. Porém, o que muitos não sabem é que estes seres não são exatamente da maneira que são relatados nos filmes e desenhos. Eles podem assumir várias formas. Porém, a mais comum é que são criaturas de orelhas grandes, nariz pontudo e o corpo repleto de pelos. Eles são muito rápidos e aparecem e desaparecem rapidamente.
Com o advento do cristianismo, os duendes, fadas, gnomos e tantas outras criaturas elementais passaram a ser chamados de anjos caídos. Demônios diminutos que poderiam fazer muito mal às pessoas, bem como às crianças. No entanto, seriam estas criaturas demônios ou algum tipo variável de ser que existe no mundo espiritual? A doutrina espírita explica que existe uma variabilidade de seres que compõem o mundo espiritual, uns mais elevados e outros menos evoluídos nas escalas cósmicas espirituais. E por vezes, estas pequeninas criaturas não são consideradas, por puro preconceito de muitas pessoas que tratam do assunto. Porém, os seres elementais são criaturas em início de sua evolução como espírito e, consequentemente, estariam em uma escala evolucionária muito baixa. E para entendermos melhor esta definição, eles seriam seres que estariam engatinhando em sua evolução, tais como outros seres do mundo espiritual. No entanto, chega de teorias e vamos o que realmente nos chama a atenção. As imagens a seguir foram feitas em diversos locais do mundo, sobre criaturas que nem mesmo a ciência sabe explicar. No se puede. Búscala. Que te ayude. O que seriam estes seres? Voy por eso. Ay, no mames, cuida bien. Estaríamos nós vendo coisas que nossos antepassados relataram? Ao que parece que sim. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.